Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Eu espero que todos estejam bem, debaixo da graça de Deus, não é verdade? Muito bem. Hoje estamos chegando ao final dessa unidade, né? Basicamente a última aula, né? E desta unidade, né? E nada melhor do que a gente trazer esse tema que é tão especial, ele é tão importante no nosso dia a dia. E com isso a gente consegue observar que todos os conteúdos que são muito bem tracejados pelo nosso plano de ensino, eles albergam, eles alcançam os conhecimentos, as competências gerais, as competências específicas, né? E que, por exemplo, uma das grandes questões é a importância de mostrar a vocês que a matemática é um instrumento para diversas áreas de atuação, seja física, seja química, seja questões que expressam necessidades, né? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar dentro do eixo da temática das grandezas e medidas. E dentro dessa questão das grandezas e medidas, a gente vai alcançar aí esse tema, que é unidade de medidas para medir distâncias muito grandes ou pequenas e as medidas utilizadas na informática. Tá? É muito interessante. Primeiro ponto da aula, primeiro momento, a gente vai falar sobre as unidades de medida para medir distâncias muito grandes. E aí, o que foi que eu pensei para tentar melhorar, né? Eu trouxe para vocês a imagem dessa floresta. Dá para notar que ela é uma grande floresta, né? E cuja qual tem uma medida de 5, né, bilhões e 500 milhões de metros quadrados. Tá? Observa, é muito grande. Então imagina se a gente tivesse que lidar com cálculos para estudos, para estatísticas. A grande questão agora que a gente está vivenciando muito é o desmatamento, a queimada, as afetações à ao nosso verde nacional, eu vou dizer assim, né? A uma das grandes riquezas do nosso país, não é? Imagine se cada especialista fosse fazer um estudo e aí tivesse de lidar com todos esses vários números aqui e essa infinidade de zero que muitas vezes faz-nos errar na hora de realizar, nem que seja as 4 operações: adição, multiplicação, divisão e subtração, né? Então, para isso é que a gente conhece a notação científica, tá? A notação científica, ela aparece para trazer uma possibilidade de demonstrar essas grandezas de uma forma mais simples, ou seja, através de simplificar por potência de base 10. E aí eu já retomo. Lembra logo lá no início, quando a gente estava ainda na questão do estudo dos números, né? Para alguns, numerologia, o estudo dos números, quando a gente estava falando de números inteiros, naturais inteiros, racionais, irracionais, reais, não é? Lembra? E que eu sempre frisava no estudo das potências, dentro de cada classificação, dentro de cada conjunto, aliás, dos números, e sempre frisei também, se você for olhar em aulas anteriores, a questão da propriedade das potências. Pois é, eu disse a você que a gente ia utilizar mais à frente, estamos aqui agora. E aí o que é que acontece? Observa bem. Primeiro ponto que eu queria trazer para a gente tentar revisar, que é dentro de uma indicação da Secretaria de Educação, é que eu falei aqui que esse número representaria 5
bilhões e 500 milhões de metros quadrados. Professor, e como eu consigo identificar isso? Eu trouxe essa imagem aqui, antes de mais nada, tá? Que ele mostra esse número, 589. Estou falando de uma forma geral, para que todos entendam, né? 1423 ou 1423,589. Vou falar assim para você entender. E note que há uma vírgula, logo há um número decimal, né, intitulado decimal. E quando isso acontece, a gente tem uma parte que é chamada parte inteira e a posterior à vírgula chamada de parte decimal. Eu trouxe essa ilustração para você se lembrar. E observe que qual seria a nomenclatura interessante, real, correta desse número? 1423 inteiros e 589 milésimos. Era essa a forma escrita, ou seja, se nós fôssemos redigir, vamos dizer assim, né? Apesar que isso é um estudo lá no 6º ano do ensino fundamental, 6º, 7º ano, quando a gente está começando, né? Inclusive utilizamos até uma ferramenta chamada Abaco, não sei se você sabe o que é uma ferramenta matemática que a gente utiliza com várias varinhas e várias argolinhas que a gente vai puxando as argolinhas para demonstrar o que é milhares, centenas, dezenas e unidades. E aqui está, né? Então, presta atenção. Como eu identifiquei isso? Ó? Presta atenção aqui. Ó. Quando eu tenho 0,1, eu tenho 0 na parte inteira e 1 décimo. 1 décimo. Note que está aqui, ó, décimo. O primeiro número da casa décima é chamado de décimo. O segundo número, após a vírgula, é chamado de centésimo. E o terceiro, milésimo. E assim sucessivamente. Então, note que aqui, ó, um exemplo, esquecendo esses números, se eu colocasse 5 aqui, seria 50. Mas se esse 5 passasse para cá, ele já seria o quê? 2 zeros, 500. Se eu botasse esse 5 aqui, 3 zeros seria 5.000. Se eu botasse esse 5 aqui, seria 4 zeros, 5 zeros e 3 zeros, 50.000, não é isso? Se eu colocasse esse 5 aqui na frente desse zero, seria 500.000. Se eu colocasse 5 aqui, seria 5 milhões. Se eu colocasse esse 5 aqui, seria 50 milhões. Se eu colocasse esse 5 aqui, seria 500 milhões. E se eu colocasse esse camarada aqui na frente, seria 5 bilhões. Então, 5 bilhões e 500 milhões de metros quadrados. Só para que você entenda, tá? Eu sei que pode não estar dentro diretamente da temática, mas indiretamente está. Porque eu só gosto de falar aquilo que o público estiver entendendo. Não adianta estar falando e você não está acompanhando. Eu preciso que você ande lado a lado comigo, entende? Então vamos adiante. Eu trouxe essa ilustração aqui, porque aí se depois você quiser acompanhar com mais calma, ou se sentir dúvidas lá na frente, você já sabe aonde recorrer e vai ter uma rápida ilustração que vai te demonstrar isso. Eu falei da parte decimal e na parte inteira a gente sabe. Se tiver o primeiro número, ou se tiver só um número, 1,2 é 1 inteiro e 2 décimos. Né? Se tiver 2 é dezena, se tiver 3 é centena e se tiver 4 é milhares, né? De 1000. Então aqui a unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Isso aqui é um estudo bem rasteiro. Mas o que me importa aqui é que eu trouxe esse microscópio e olha a quantidade de zeros que tem após a vírgula. É por isso a necessidade da notação científica. Tá? Note que aqui a gente tem na casa de bilhões. Foi? E aqui a gente tem centésimos ou décimos de milionésimos. Olha para aí que coisa. Professor, que negócio é esse? Ó, vamos dar uma ideia. Bem rapidinho, tá? Só para você entender. Digamos aqui esse exemplo, 0,0002.
Professor, qual seria a leitura disso para poder eu entender a capacidade do microscópio dele buscar o alcance de ver, de visualizar alguma coisa, essa distância que o microscópio consegue aprofundar sobre uma superfície, ela é de suma importância hoje para estar sendo feitos estudos para aí encontrar antídotos para micróbios, o próprio coronavírus. A gente vê direto passar na televisão, não sei se alguém já viu, eu pelo menos vejo, que de vez em quando passa ali as pessoas ligadas à ciência, os cientistas e os grandes, a biomedicina, os biólogos e etc., aquelas pessoas que trabalham nessa área da ciência, com esse olhar aí, de igual nessa ilustração dessa jovem, sobre esse microscópio. Ali ela coloca uma substância e muitas vezes o micróbio, o vírus sobre alguma coisa que foi armazenado, ele só dá para ver nessa capacidade, nessa medida muito pequena. É por isso que a nossa temática é a unidade de medidas para medir distâncias muito grandes, no caso da floresta, e muito pequenas, no caso da leitura microscópica, né? Então, voltando para cá, 0,00002. Qual seria a leitura? Note que a parte inteira está zero, então não vai ser o número inteiro, só vai ser o número decimal, obviamente. A primeira casa após a vírgula, né, o primeiro número, ele é tido como décimo. Se a gente for acompanhar aqui, é o décimo. Tá? O segundo é centésimo. O terceiro, milésimo. E o quarto, professor? Décimo de milésimo. Ok? E o quinto? Olha, se aqui é décimo, o posterior é centésimo. Então, se é milésimo, desculpa aí, faltou o acento agudo, e aqui foi décimo, segue a sequência. Milésimo, aliás, décimo de milésimo, se o próximo é centésimo, perdão, se o próximo é centésimo, então aqui vai ser centésimo de milésimo. Professor, e como é que ficaria? 2 centésimos de milésimos. Ok? Então, nessa esteira aqui, ó, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, décimo de milionésimo, centésimo de milésimo, e assim sucessivamente. 5. Veja a capacidade de observação desse microscópio. Então, seria muito complicado a gente ficar fazendo essa leitura constantemente. Então, dentro disso, observando essa situação, surgiu a necessidade de termos uma possibilidade de expressar essa grandeza de forma mais simples. E é aí onde aparece a notação científica, né? A notação científica que se dá por essa fórmula. Tá? A será dado um número base vezes 10 elevado, que isso aqui é como se fosse elevado a uma dada potência. Né? Isso aqui representa o circunflexo K na linguagem, assim, sendo digitado aqui no computador, significaria 10 elevado a K. Tá? Considere A vezes 10 elevado a K. Essa seria a nossa forma. Tá? A vezes 10 elevado a K, ou seja, 10 a alguma potência. Certo, professor? E aí, como é que eu posso entender melhor? Um exemplo. Para o número 16, vamos usar aqui 16 milhões. Tá? 16 milhões. Tá? Eu queria representar ele, é uma forma de dízima. Uma
forma de dízima. Então eu já sei que o meu número base será o 16, tá? Então 16, seguindo a forma, vezes, tá? Quantos zeros eu tenho aqui? São 6 zeros? Não é isso? 6 zeros. Então, se eu tenho 6 zeros, é a mesma coisa de eu representar isso por 10 elevado à sexta. Tá? Porque se eu for fazer aqui, ó, um exemplo, tá? Ó, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, olha o tempo, meu Deus, vezes 10 vezes 10. Não é cansativo, né? Ó, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10, 100.000. E 100.000 vezes 10, 1 milhão. Ok? Quanto zero tem aqui? 3, 6. 3, 6. 10 elevado a 6. Então, eu mostrei lá para vocês na propriedade da potência, há um tempo atrás, que potência de base 10 é a melhor de se trabalhar. Eu só vou repetir o número 1. E a potência, o expoente, aliás, será a quantidade de zeros que esse número se suceder. Então, 6, então vai ser 10 elevado a sexta. Ok? E aí está provado que 10 elevado a sexta é igual a 1 milhão. Veja, não são 16 milhões? 16 vezes 1 milhão dá quanto? Vai dar 16 milhões. É isso? Por quê? Vai se multiplicar 16 por 1, 16. E repetir os 6 zeros após o número. Então, se eu quiser representar em uma notação o número 16 milhões, será 16 vezes 10 elevado a sexta. Deu para entender? É como se fosse uma forma, é uma forma simplificada de representar um número muito grande, uma expressão muito grande, uma medida muito grande. Então, digamos que se um pequeno bairro tiver 16 milhões de metros quadrados, eu posso dizer que é 16 vezes 10 elevado a sexta metros quadrados. Ok? Deu para captar? Vamos entender em uma notação científica quanto ficaria em uma notação científica esse valor da floresta, né? A notação científica do valor da floresta. Presta atenção. 5 bilhões e 500 milhões. Nota só. A vírgula, ele está aqui. Ok? Ele está ao final. Tá? Observe. R$1.000. Não é isso? A vírgula não está lá atrás. Então esqueça a área. E pense que entrou na sua conta 5 bilhões e 500 milhões. Então vai ter que ter 2 zerinhos aqui, né? Após a vírgula. Porque toda leitura em formato de moeda é vírgula 00. No final. Não sei se você já viu um cheque, né? Ou quando você compra no mercado, e aí na sua notinha lá, você foi comprar um lanche e deu R$5,90. Note que tem a vírgula. Quando seus pais vão fazer compra, R$583, na notinha vem assim, vírgula 00. Isso é a expressão de moeda, tá? Que congrui com o entendimento decimal, tá? Então, digamos que aqui seria em reais, 5 bilhões e 500 milhões na tua conta. A vírgula está aqui, ó. Após a vírgula, não me serve para nada. Isso é só para a gente entender, ó. Vamos deslocar a vírgula
para a esquerda, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? 9. Veja bem, quantas casas eu andei para a esquerda? 9. E agora se transformou, que era 5 bilhões e 500 milhões, em 5,5, não é isso? Então esse será o meu número base, 5,5 vezes... Quantos 9 eu andei? Quantas casas à esquerda eu andei? Aliás, 9. Não foi 9? Então, a base 10 será expoente 9. O que representa isso que eu fiz? Divisão por 10. Dividir por 10 uma vez. Dividir por 10 duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes. E 5 bilhões e 500 milhões é igual a 5,5 vezes 10 elevado a 9. Deu para entender? Captou? Espero que sim. E a visão do microscópio, professor? Agora é 0, ora, a nossa vírgula já está aqui, ó. Mas eu preciso de um número base. Esse número A, ele tem que ser igual ou maior do que 1. Ele não pode ser 0. E agora? É a regra da fórmula da notação científica. N é igual a vezes 10 elevado a K, contanto, perdoe-me, que A seja maior ou igual a 1 e menor ou igual a 9. Vê que interessante. Eu vou fazer diferente aqui, para não destoar e não surgir menor do que 10. Ele não poderá ser 10. Por quê? Porque a base é 10. E nós estamos trabalhando potência. A potência é 10. Então, a fórmula, o A, ele não pode ser menor do que 1. Ele tem que necessariamente ser maior do que 1 ou igual. Ok? Por isso aqui, ele parou em 5,5. Eu poderia deixar 0,5, mas é impossível, porque a notação científica tem como regra esse número base ser maior ou igual, pelo menos a 1, e menor do que 10, ok? Grave isso, isso é importante. Então, presta atenção. Deixa eu apagar aqui e deixar de uma forma mais limpa e organizada. Tá, gente? Ó. Então, aqui será 5,5 vezes 10 elevado a 9. Essa é a notação científica da floresta. E a notação científica do microscópio? Veja que interessante. Aqui, deslocamos a vírgula para esquerda. E aqui, nós vamos deslocar a vírgula para direita. Quando deslocarmos a vírgula para a direita, necessariamente o expoente da potência será negativo. Quando deslocarmos a vírgula para a esquerda, necessariamente o expoente da potência será positivo. Presta atenção. A vírgula está aqui, ó. Tá? A vírgula está aqui. E, para tanto, eu vou precisar deslocar ela para a direita, até chegar ao número 5, ok? Até chegar ao número 5. Presta atenção. Eu não posso deixar o A, que é o termo, né, da notação, a base da notação, a potência será base 10, mas o termo da notação ele terá que ser maior ou igual a 1. Então, eu não posso parar aqui e deixar ele menor do que 1. Você vai prestar e saber, entender o que eu estou falando agora. A vírgula está aqui,
Vamos deslocar a vírgula contando quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por que 11? Eu preciso, se eu parar aqui, ó, se eu parar aqui, eu vou ter o quê? 0,5. Eu posso fazer ele de termo principal da notação científica? Não. O A tem que ser igual ou maior do que 1. Então, eu vou ter que andar mais uma casa para que ele se transforme em 5. Concorda? Vezes 10, porque sempre vai ser base 10. E qual vai ser o expoente? Quantas casas eu andei? Quantas casas eu andei para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Nota uma coisa. Aqui eu andei para a esquerda. Não foi? Aqui eu andei para a esquerda. Não é isso? Ela estava no fim. E aqui eu andei para a direita, voltando. Quando eu andar voltando a vírgula para a direita, o meu expoente será negativo. Ok? Quando eu andar para a esquerda, o expoente será positivo. Nas aulas passadas de propriedade e potência, a gente entendeu melhor o que é isso. Na resolução de questões, a gente também vai dar uma recapitulada, mas hoje o que eu preciso é que você entenda isso. Então, qual seria, professor, a representação desse número da capacidade do microscópio em notação científica? 5 vezes 10 elevado a menos 1. Ok, gente? Espero que você tenha compreendido. Passando para a próxima tela, na medida utilizada pela informática, a gente tem aí os conhecidos pendrives e cartões de memória, né? Aqueles que a gente usa no nosso celular. Inclusive eu estou precisando porque a capacidade do meu está lotada por conta dos grupos do WhatsApp, essas atividades, etc., essas aulas remotas, nos tiram muito espaço. E o que a gente precisa saber aqui nessa temática das medidas utilizadas pela informática? As medidas utilizadas pela informática, nessas mídias que a gente utiliza de armazenamento, também chamada de compact flash ou memória flash, armazenamento rápido, né, que é só de ser colocado no computador e retirado ao mesmo tempo. Eu digo isso porque em meados de 2004, 2006, quando eu estava ainda estudando informática, a gente, para colocar um dispositivo, a gente tinha disco rígido, os antigos disquetes, né? O disco rígido é o HD, e para colocar o HD no computador a gente tinha que desligar, até os dias de hoje, né? E colocar. A gente não tinha essa facilidade. Naquela época não existiam esses famosos pendrives e cartões de memória. Existiam de uma forma muito restrita, ainda era uma novidade muito propulsora e não era de fácil acessibilidade. Mas aí a era dos pendrives chegou, extinguindo e enterrando os disquetes, né? E graças a Deus por isso. Hoje a gente tem esses tipos de memória rápidas, memórias flash, como diz, né? Mas vamos para cá. O que mais importa é a gente saber como funciona. Os computadores e também os celulares, dispositivos eletrônicos que têm sistema desse tipo, eles trabalham com impulsos elétricos, que são chamados bit. Tá? Acompanhe comigo aqui. Eu até coloquei um pequeno texto. E esse bit, sistema binário, ele trabalha sobre dois valores, 1 ou 0, que significa aberto ou fechado. Eu não sei se você já viu que por exemplo, a tomada, o interruptor da sua casa, ele liga e desliga. Ou seja, ele liga e quando você aperta novamente ele desliga. Então ele trabalha sobre um sistema de impulso chamado binário, fechado ou aberto, fechado ou aberto. Quando fechado liga, quando aberto desliga. A mesma coisa é a capacidade de processamento dos computadores, smartphones, tablets, etc. O que mais nós precisamos entender é que um bit significa dois valores, sistema binário, 2, 1 ou 0. Um conjunto de 8 bits
ele é igual a 1 byte, que é essa primeira nomenclatura aqui, ó. 1 byte significa 8 bits, tá? E aqui agora a gente tem kilobyte. O kilobyte, quilo, significa 1000. E 1 kilobyte, ou kbyte, ou kb, é igual a 1024 bits. Perdão, bytes, tá? Byte. 1 MB, que é megabyte, significa 1024 kbyte. 1 giga, que é a tecnologia que mais usamos hoje, 1 gigabyte é igual a 1024 megabyte. E 1 terabyte, que alguns computadores estão vindo muito hoje, significa 1024 gigabyte. Tá, gente? Essa é a classificação. São as unidades múltiplas que a gente utiliza. E se a gente for representar cada um em notação científica, como ficaríamos? Observe que eu tenho que usar um valor para que esse valor seja multiplicado por uma potência de base 10. E como o sistema binário ele vem de valor 2, eu posso representar, por exemplo, eu posso representar 1 kilobyte sobre valores de base 2, 10 elevado a 2 elevado a 10. Por que a base aqui agora não vai ser 10? Me permita. Na notação científica acima que nós estávamos tratando, e na representação daquelas grandezas, note que nós estávamos falando de números decimais. E por que decimal? Porque de 0 a 9, nós temos 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O nosso sistema numérico ele é infinito. Presta atenção nisso. O nosso sistema numérico é infinito. Mas os algarismos só são 10. Então, por isso, nós chamamos de sistema decimal. Aqui nós estamos tratando do sistema binário. Só existe 2 tipos de caracteres, eu vou usar assim. Representado por 1 ou 0. Então, por isso, a base aqui vai ser 2. Entende? Lá a base foi 10 da potência. Aqui a base vai ser 2. A potência aqui vai ser de base 2, porque o sistema dos computadores são binários, tá? Só são representados por 2 dígitos, ó. Tá lembrado? 1 ou 0, tá? Lá nós temos 10 algarismos, 0 a 9. Conte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10. Então lá a base tem que ser 10 da potência. Aqui a base vai ser 2, tá? Então, 1024 pode ser representado por 2 elevado a 10 bytes, representado pelo B. 1024 será 2 elevado a 10 kbyte. Não é? 1 giga será 2 elevado a 10 MB, que é megabyte. Em 1024 gigabytes, que é 1 tera, será 2 elevado a 10 gigabyte. Então, note que em alguns momentos, aqui estamos tratando de 1, mas digamos que fosse 30 terabytes. E eu pergunto na prova, me represente
um formato de uma anotação, né? Em gigabyte. Ao invés de você calcular 30 vezes 1024 e trazer aquele número astronômico, você poderia representar tão somente por essa potência, por essa notação, tá? Então, gente, com isso a gente para por aqui, para não ficar mais extenso. A gente sabe que essas aulas são concisas. Mais aprofundamento nas aulas de resolução de questões, a gente traz os detalhes. Eu espero que você tenha compreendido. A temática é esta. É isso que você tem que compreender inicialmente, porque é isso o necessário para que depois a gente vá avançando. Lembre-se que estamos na primeira unidade, estamos tendo, assim, um pouco de uma forma diferente por conta dessa época, mas eu espero que você tenha compreendido. E aquilo que não foi compreendido, você manda uma mensagem, você faz pergunta, manda uma mensagem para mim. Se alguma coisa não ficou clara, acompanhe o exercício, faça o exercício que vai estar aí postado para vocês, porque temos que exercitar tudo aquilo que a gente verifica aqui em aula. É de suma importância que você também acompanhe as outras aulas, acompanhe a cada aula, porque trazendo as explicações aqui na aula fica muito mais fácil do que os textos escritos no material impresso, tá? E o material impresso leva a mesma informação? Leva, mas, entretanto, porém, não traz muitas vezes para algumas pessoas a compreensão de um acompanhamento na aula, né? Isso aí eu compreendo, tá bom, gente? Um grande beijo, forte abraço. Qualquer coisa estamos à disposição no grupo, no privado, no e-mail, você já sabe onde me encontrar, tá bom? Grande abraço.